Guilherme Gonçalves, The Completers. 10 É anos, isso mesmo. 10 anos de estrada, não é, Guilherme? É isso aí. 10 anos na ativa aí. Pô, que massa, cara. 10 anos de história. Conheça, e tu vai saber agora, ouvir a história da banda, conhecer o som do seu disco de estreia, lançado agora em março deste ano, o auto-intitulado. Transborda camadas de tensão, beleza, sinceridade, construída entre ruínas sonoras e laços afetivos, matemática pós-punk e outras vertentes. Não é, Guilherme? Bela definição, Cássio. Primeiramente, aí, te dar parabéns pelo canal Ponta da Agulha e agradecer o espaço para a divulgação da banda e desse disco de estreia, que demorou para sair, mas finalmente saiu e está rodando aí em vinil, cassete, CD, nas plataformas de streaming. Não tem desculpa para não escutar, tá no mundo, saiu, nasceu. Finalmente, coisa boa, cara. Isso é um sabor único para uma banda independente, né, cara? Tanto que não só gravar e transportar isso fisicamente e digitalmente. É uma luta e uma conquista e tanta, né, cara? Sim, eu brincava com os guris, não posso morrer antes do disco sair. Eu tenho que ver esse filhote, cara. Tenho que carregar ele no colo, cara. Porque... E tá bem maduro, por sinal, esse filhote aí. Tá. A gente trabalhou bastante nas músicas, até por isso que ele demorou para sair. Teve pandemia, teve enchente e tudo, mas também por um capricho nosso de experimentar o máximo possível de timbres e de possibilidades e letras. Muda aqui, muda dali, até ter a versão final, pré-produção e gravar o disco. Foi um caminho árduo. A gente mexeu bastante também na parte de mixagem. O Jonas, que foi responsável, o Jonas é guitarrista, foi responsável não só pela captação, mas também pela mixagem. E ele mesmo disse que umas 3 vezes que ele começou a mixar, parou, recomeçou do zero até a gente atingir um resultado satisfatório para os 4 da banda. Que massa, cara. Mas antes um pouquinho do disco, vamos voltar um pouco para trás. Quando a banda começou há 10 anos atrás, e é uma coisa muito contraditória, que a história de vocês é originária de sonoridades partindo para o som brutal, extremo, rock mais pesado, e essa mudança sonora, como surgiu vindo aí por meio dos universos pós-punk e oitentistas, né, o rock gótico, um pouco pop, como surgiu o Completers nessa atmosfera musical aí, meu velho? Então, nós 4 nos conhecemos há muitos anos. Conheci o Lucas na virada dos anos 90 para os anos 2000, depois quando me mudei para Porto Alegre, anos depois conheci o Jonas e o Lipe, e nossos caminhos musicalmente se cruzaram diversas vezes nesse tempo todo. A gente tocou junto em outras bandas, em outros projetos, uns ali, outros aqui, troca, entra um, sai o outro, enfim, acaba uma banda, inicia outra. E em 2012, mais ou menos, eu, o Lucas e o Jonas tínhamos um projeto de música extrema, que era grindcore, era power violence, era uma banda instrumental, porque a gente não achava ninguém para cantar. Esse projeto acabou morrendo. Geralmente é o baixista a dificuldade, né? No caso, você foi o vocalista. E aí, uns anos depois, em 2015, a gente volta a trocar uma ideia, vamos fazer um som. Estavam rolando algumas bandas pelo mundo fazendo o que a gente chama de dark punk, que é um punk um pouco mais acelerado, com um pedal de coros, bandas influenciadas pelo Hypers e a cena de Portland, nos Estados Unidos. Inclusive, no nosso Spotify tem uma playlist que a gente montou com bandas dessa mesma época, que eram uma sonoridade que a gente queria se aproximar quando remontou o projeto que nós tínhamos, né? Não fazer um som tão extremo, mas algo
mais dark, com alguma coisa já pós-punk, mas também ainda beirando um pouco hardcore. E a gente passou um ano ensaiando como trio instrumental, sem ninguém para cantar. E daí a gente convidou o Felipe para se juntar ao projeto. Inicialmente ele não queria cantar, ele só queria tocar guitarra, porque ele estava sem banda, ele tinha saído das bandas que ele tinha. E já no primeiro ensaio ele chegou perto do microfone, babuceou um negócio, ficou legal e pá, meu, tu vai ter que cantar, começa a fazer umas letras aí que a gente tem que tocar esse projeto para frente. E aí a gente foi ensaiando e naturalmente a gente foi experimentando em cima do que a gente já tinha composto durante esse período ali. E naturalmente as músicas foram ficando um pouco mais devagar, o Felipe entrou com outras ideias, outras influências. Essas músicas estão meio aceleradas, vamos deixá-las um pouco mais devagar, e foi, quando veio a gente estava tocando pós-punk, não tivemos pretensão nenhuma, mas a gente já estava seguindo uma linha próxima a isso, a gente desacelerou as músicas que nós tínhamos e elas acabaram soando como as bandas dos anos 80, e era o que a gente estava ouvindo bastante na época ali, The Cure, Wires, The Sounds, Joy Division, enfim, New Order. E a gente também começou a procurar outras bandas que estavam atualmente fazendo essa sonoridade. E um ano antes o Belgrado tinha tocado em Porto Alegre também. Então a gente viu que era um som que estava em voga ali em 2014, foi a primeira vez que eles tocaram. Depois a gente teve a oportunidade de organizar outro show com eles em 2019, se eu não me engano, foi na Agulha. Para quem não sabe, Belgrado é uma banda de Barcelona que junta pessoas de vários lugares do mundo. O vocalista é polaca, o baterista é venezuelano, o guitarrista é americano. Eles se conheceram em Barcelona e montaram o Belgrado, que começou também numa linha punk, foi ficando pós-punk, e agora tá bem synth pop, tá bem bacana, recomendo essa banda aí. Irei ouvir depois, eu só por nome, mas eu nunca parei com afinco ouvir eles. Legal. Pois é, então, não tinha só o Belgrado, como tinham outras bandas no mundo, fazendo o que muita gente chama de revival do pós-punk, né? E a gente acabou meio que se encaixando ali, sem querer, querendo ali. Em 2017, a gente lançou uma demo, um single com Silence Begun. A gente fez uma edição limitada em cassete que esgotou rapidamente. E no fim do mesmo ano, a gente reprensou em vinil 7 polegadas. Daí no ano seguinte, a gente fez um outro EP em vinil 7 polegadas. E aí a gente já começou a pensar no disco, né? Ali 2018, 2019, a gente já estava com um repertório pronto para o disco e a gente começou a gravar antes da pandemia. A gente gravou todas as baterias, chegamos a lançar um que viria a ser um single do disco, que é End Parallel Lines, mas a pandemia acabou parando tudo, 2, 3, 4 anos, até a gente retomar, lembrar das músicas, experimentar novamente. A gente mudou como pessoas, acho que a pandemia teve, digamos, esse lado positivo, que foi a gente ficar, né, enclausurado, refletindo sobre a vida, sobre nós mesmos, e isso, querendo ou não, acaba sendo transmitido para as músicas, né? Legal. Vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos conversando e eu vou tocar músicas aqui no vídeo mesmo, vai para o YouTube, no Instagram, as canções do disco que vamos ouvir juntos e vamos conversando entre elas, pode ser? Pode ser, como tu quiser, Cássio. Bora. Eu vou tocar a primeira música, End, e vou tocar um trechinho, daí vamos conversando entre elas. End para vocês, gurizada.
goes on my mind. There is nothing left inside. Is everything too low? Maybe together we can get to find the place away from anxiety's downfall. O disco tem uma aura densa, mas acessível. Como vocês equilibram a emoção crua com a preocupação estética sem que soe artificial, forçado? Eu acho que pelo lance da banda não tem muita pretensão, a gente ia acabar sendo sinceros com nós mesmos, fazer o som e não se preocupar tanto em como ele vai parecer para quem estiver ouvindo, mas sim que a música nos agrade, né? E acho que talvez essa sinceridade acaba se transformando nesse mix de sentimentos aí, de interpretações que tu teve ao escutar a música ou escutar o disco, né? As músicas, elas foram feitas em diversos momentos ao longo desse período ali de, digamos, um recorte 2016 a 2019. E elas, então, são diferentes, são músicas, alguma coisa mais psicodélica, um pouco mais, não sei, progressiva, músicas longas, digamos assim, tem alguma coisa mais punk, tem alguma coisa mais dançante, tem alguma coisa mais triste, e o que a gente se preocupou em si foi em dar digamos, um enredo para o disco, de estudar todas as possibilidades de sequências das músicas para estar dentro de um contexto, não ser uma compilação de um monte de música jogadas de formas aleatórias. Tanto que as músicas, elas acabam entrando umas nas outras, como se estivessem contando uma história, né? Como se fosse um livro, não sei. A nossa preocupação foi mais nesse sentido, assim, mas não da música se tornar mais palpável para as pessoas, ou um sentimento que ela vai transmitir, é mais o contexto em si, não individualmente vamos fazer uma música que seja facilmente digerida pelas pessoas. A gente, na verdade, nem se preocupa muito com isso. Na parte da produção, sim, mas daí já são influências das bandas que a gente gosta, de tentar chegar um pouco mais próximo no quesito de timbres e mixagem, pré-produção, pós-produção, masterização. Vocês chamaram... vou me fugir o nome do cara agora. O cara que Carl Steff. Como é que foi essa conexão, a ponte, e trazer um cara que tenha, de certa forma, uma fonte bebida, essa áurea musical pós-punkiana, né, que acabou casando essa absorção de qualidade do som, que fica aqui um elogio aqui, meu velho. Tá muito bem produzido, a qualidade tá muito ímpar do disco, de verdade. Pois é, a captação e mixagem foi feita toda por nós, principalmente pelo Jonas, que é um dos guitarristas, e na hora de masterizar, a gente queria que uma pessoa de forma tivesse uma visão sobre nossa música, o nosso trabalho, e deixasse mais encorpado que a gente já tinha, o resultado que a gente já tinha conseguido alcançar na mixagem. Eu já tinha trabalhado com o Carl em outro projeto, coloquei o nome dele na roda para os guris conhecerem o trabalho, a gente foi atrás de outros materiais que ele já tinha feito masterização ou remasterização, né, porque alguns trabalhos são antigos, ele se deu ao trabalho de remasterizar. Foi do agrado de todo mundo, é um cara que eu então já tinha contato, que já sacava do som, que já também teve banda nos anos 90, e foi ali, meia dúzia de troca de e-mails, a gente mandou o som, o cara experimentou, mandou uma provinha para nós, aprovamos, ele tocou brasa no resto do material, masterizou impecavelmente ali. Deu o corpo que a gente estava esperando e precisava para colocar o disco para a fábrica e nas plataformas de streaming. Cara,
Não, e dá para sentir essa hora da visão dele, conseguiu dar essa face sonora aí que as músicas pediam, né? E dá para sentir isso, pô, parece um disco anos 80. Tem essa transmissão de, pô, parece um álbum feito por lá, né? Não que vocês queresse soasse, ficar uma coisa retroativa de forma alguma, mas pela qualidade do som e essa atmosfera acabou soando dessa forma. A intenção é fazer um som atual, mas que remeta aos anos 80. E a gente tem todo o cuidado já até na captação, os timbres que a gente vai usar, a guitarra que a gente vai usar, a afinação na bateria, tudo isso já começa lá na pré-produção, no ensaio mesmo, né? Foi uma coisa que a gente evoluiu também, porque a gente era 3 caras envolvidos com hardcore, com punk, que nem se ligava em o que era um pedal de delay, o que eram coros, que pele da bateria eu posso usar para mudar o som. Isso tudo a gente foi aprendendo junto ao longo desses 10 anos aí. Maravilha. Eu vou tocar a segunda faixa, o Fast Year. Deixa eu ver se consigo rodar o clipe, senão vai... Tem o clipe no YouTube, um trabalho espetacular que a gente fez com o cineasta Theo Tages, e com a dançarina Janaína, ficou um trabalho muito legal, assim, nos surpreendeu muito. Tem aí, ó, no cantinho aparece a Janaína dançando ali. O Theo já curtia nosso som, conhecia, e a gente trocou uma ideia com ele, ele pirou, e ele meio que roteirizou, tomou a frente, a gente, bem dizer, só chegou lá, filmou, deixamos tudo nas mãos deles, porque a gente já conhecia também o trabalho dele, sabia que o cara baita profissional. E tem aí o clipe no YouTube, o pessoal quiser assistir, tá também no nosso Instagram. Ficou um trabalho muito bacana. Não, ficou uma qualidade, como falou, e não só esse vídeo, mas eu ia destacar um ponto, que o disco, ele soa assim, quase, assim, uma atmosfera muito viva, quase cinematográfica, passa um enredo de emoções, introspectivas, reflexões, certezas e incertezas. Não sei se isso te soa também dessa maneira, e para vocês. Eu não sei se chega a soar assim, porque é uma coisa que acabou se tornando tão natural e tão nossa que o artista não interpreta a própria obra, né? Ele só entrega para o mundo, e as pessoas que recebem aquela informação que começam a analisar e tirar suas próprias conclusões. Beleza, vamos tocar uma faixa aqui. Inside my car, I'm the only one who can feel it. You know I'm ready to hold out for acceptance. You know it's for reasons, and you social bond stored inside me. A rich man. Nós estávamos falando agora de incertezas, né? E é uma faixa que vocês escolheram como símbolo, né, como tu citou, e é uma faixa que parece encapsular o sentimento de reflexão sobre o tempo, talvez olhar para trás e questionar o que mudou. Quais foram as influências líricas de vocês na criação das letras das canções? Então, quem escreveu a maioria das letras foi o Felipe, e casualmente essa foi, eu acho que é a segunda
letra da banda que eu escrevi, Flowers, também é minha. E ela fala sobre um período que eu tive ali, por 2016, 2017, andei meio deprê, meio sem fé na humanidade, mas eu descobri que o amor transforma, que a gente pode dar a volta por cima, voltar a acreditar em nós mesmos e dançar quando a gente é convidado a dançar, aproveitar a vida e viver. É um single que a gente escolheu, a gente já tinha lançado... Eu sei que... Coincidência dos singles ali, não. Igual é um dos singles, A gente lançou primeiro o Silence em 2017, depois, antes da pandemia, ali, 2019, 2020, saiu o End. Então a gente considera Past Year como o terceiro single do disco, na verdade, né? Mas... inclusive, End, se tu vai ouvir a versão do single, ela é diferente da versão do disco, assim como Silence também. Então tu pode ver, analisar, prestando um pouco mais de atenção, o que a gente pode chamar de evolução, ou o quanto a gente mexeu nas músicas, né? A primeira versão de End tem o sintetizador bem na frente, bem na cara. No disco a gente escondeu um pouco mais, trouxe as guitarras um pouco mais para frente. Silence a gente encurtou, e eu acho que teve alguma alteração também de letra, alguma coisa assim. No pitch, a gente toca ela um pouco mais rápido. Essa foi a alteração que teve em Silence. E Past Year não, já chegou essa versão no disco, a gente escolheu para fazer o clipe para ser o carro-chefe desse trabalho, né? Para ter um alcance um pouco mais amplo. Hoje em dia tu tem que atacar por todos os lados, né? Tu tem que estar no YouTube com um vídeo, tu tem que estar no Spotify com um disco completo, e tem gente que pede o disco físico, a gente tem um disco físico, então não tem desculpa para não ouvir. E falou nisso, né? Interessante, né? Em tempos de algoritmos acelerados, né? E o que representa para vocês o formato físico como veículo artístico e, de certa forma, política também, né? Porque é um movimento social como um todo. Hoje em dia, tu lançar um material físico é um ato de resistência, né? A gente, como veio do hardcore, do punk, e somos, por média de idade, um pouco mais velhos, a gente tem esse apreço ao material físico, a ter digamos assim, a materialização daquele projeto, né? Porque tem hoje ali o streaming, mas até quando aquilo vai durar? Até quando tua música vai estar numa nuvem à disposição das pessoas? Até quando as pessoas vão estar dispostas a pagarem para ter acesso àquilo ali? Ou elas vão conseguir ter acesso de forma gratuita? Então, pensando nisso, e também uma forma de ampliar a divulgação, a gente sempre se preocupou em fazer o disco físico, né? Para quem gosta, para quem tem apreço pelo material, poder adquirir, nos apoiar e ouvir em casa, ter o encarte, ler as letras, ter a capa, enfim. A gente sempre teve essa preocupação e é algo que a gente não pretende se desfazer tão cedo, assim, porque eu, particularmente, sou colecionador de disco, o Lucas também, enfim, todos da banda, o Jonas, o Felipe. Eu aqui também. Isso daí. Tem, como a gente fala, né, tá à disposição para todas as pessoas. É uma forma de tu democratizar o teu trabalho, né? Não limitar ele a um formato único, seja ele físico ou virtual. A gente acha muito importante ele estar disponível no máximo de plataformas e formatos possíveis. Cara, e uma coisa a destacar, e o que é difícil para uma banda independente, inclusive, vocês é o teu selo, né? No qual lançou os materiais. E é tudo recurso próprio de vocês. As Do It Yourself se juntaram, vaquinha, de outras formas, monetizaram, alavancaram financeiramente e poder viabilizar isso. Como é que é para vocês esse grande desafio de produzir tudo dentro do Computers? Como havia já o projeto do disco há muitos anos, eu já fui guardando um dinheiro ali que sobrava, eu ia guardando, fazendo caixinha para investir no lançamento físico. A EIU, que é
meu selo, ele existe desde 2015, mas eu já tive outros selos antes, e eu sempre apoiava os lançamentos das minhas próprias bandas. Chegava um selo interessado, eu juntava uma grana, botava em cima para virar os projetos que estavam ali praticamente engavetados. Então eu pensei, putz, acho que está na hora de eu ter o meu selo, poder ter um controle maior do que está sendo lançado e distribuído. Um canal para as bandas próximas também, as bandas que eu gosto, ou bandas próximas também, terem acesso a um material físico que, por incrível que pareça, muitas vezes eles não são colocados na rua por medo da burocracia, que é tu mandar um disco para a fábrica, e pelo know-how que eu tenho de, sei lá, 20 e poucos anos nisso, acabo dando uma mão para uma galera aí que não sabe por onde começar, quase uma assessoria gratuita, né? E então, eu até me interessei, tomei nota ali, de um ali. Tem muita banda da cena alternativa ali que você lançou. Sim, bandas do Brasil, bandas da Argentina, bandas aqui do Rio Grande do Sul. Alguns projetos, sim, são viabilizados através de financiamento coletivo, pelo menos uma porcentagem, ou então divididos com outros selos também, que se interessam em agregar o projeto. Sim, mas no caso específico no caso específico do disco da Completers, a gente tinha um caixa na banda que a gente utilizou na produção do disco, por isso que até para viabilizar e reduzir custos, nós mesmos captamos tudo, o Jonas mixou, é o trabalho dele, ele foi remunerado por isso, tudo. A capa, a gente entrou em contato com um artista lá que ele é natural de São Paulo, mas mora no Espírito Santo já há muitos anos, que é o Renato Ren. Foi uma indicação do amigo Mozini, da Laja Records. Ele também foi remunerado, a Janaína, o Theo, todo mundo que está próximo a nós, que está envolvido no que a gente produz, a gente tenta pagar de uma forma ou outra, né? Então a gente tem ter sempre essa preocupação. A gente vai tocar, a gente vai receber uma grana por estar tocando, mas a gente não quer que a pessoa que esteja organizando o show também tenha um prejuízo. Então a gente sempre, ao longo desses 10 anos, negociou cachê e foi juntando um caixa para produzir o disco, né? E quando então, o material estava pronto, eu já tinha esse dinheiro guardado de anos e investi no lançamento do disco ali. Sei que o retorno é demorado, porque o underground é assim, o Brasil sempre foi, sempre será, mas tá ali. Não tem, acho que, dinheiro que pague tu ver o material pronto e disponível para as pessoas que quiserem acessar. Maravilha. Vamos tocar a próxima faixa aqui. A terceira faixa. Sintoma. Sintoma. Bora.
E é uma música que é um ritmo nervoso, urgente, perceba assim, guitarras afiadas e uma atmosfera ansiosa. Essa foi uma das músicas... Pois não, pode falar. Pode falar. Não, pode. Não, eu ia comentar que antes a gente falou sobre fazer o trabalho e jogar ele no mundo e as pessoas interpretarem ele de diversas formas. Com o Sintoma aconteceu isso, a gente colocou essa música no disco, é uma música que a gente tinha há anos, mas sem imaginar que ela fosse ser, digamos assim, o quarto carro-chefe do disco, uma das músicas mais ouvidas no Spotify. É uma música que saiu, que a gente nem estava tocando mais ao vivo, porque ela tem um sintetizador bem na frente, e depois da pandemia a gente tem optado por fazer poucos shows com synth, mais guitarras, baixo, bateria. E é uma música que a gente tem que voltar agora a tocar ao vivo, porque o pessoal tá ouvindo pra caramba e certamente vai pedir nos shows. Tem que atender os clientes. Tem que atender os clientes sempre tem a razão. Não dá pra se queixar, né? Que bom, que legal disso, cara. E a letra confronta preconceito, expõe violência urbana, é um típico climate pós-punk, né? Dark, se mescla com a crítica inclusiva e urgente, né? Totalmente. Exatamente isso daí. Mas, cara, trazendo um pouquinho para trás, quando tu ouviu essas sonoridades, esses efeitos das guitarras, quando eu vi tanto você e os meninos ali ouviram, qual foi o primeiro impacto, o primeiro pensamento que veio em mente quando ouviu aquilo e te chamou mais a atenção? Foi muito doido, porque quando a gente estava gravando as guitarras de Sintoma em casa, como foi quase todo o disco, a gente já tinha percebido que elas seriam importantes nessa música. Tanto que até eu gravei guitarra, assim, eu tava vendo os guris ali gravando e falei, não, pode ter mais uma camada de guitarra aqui, pode ter mais uma camada de guitarra ali. E é bizarro, por mais que tu faça uma pré-produção, tu escute os ensaios ou veja um vídeo da música sendo tocada ao vivo, tu tá construindo aquilo ali naquele momento, com a inspiração e todo mundo com a mente unida em trazer um resultado, aquilo ali engrossa o trabalho de uma forma absurda, e que foi o que aconteceu com essa música. Entrou o sintetizador, foi a última coisa que a gente gravou, pela lógica da produção, mas nas guitarras a gente já viu que era algo impactante, assim, que ela ia montar camadas e que possivelmente as pessoas iam receber aquilo de uma forma absurda. E é o que tem acontecido. A música tem sido bem escutada, bem executada nas plataformas. Isso deixa a gente bem contente, assim, de a gente conseguir transmitir o que estava sendo produzido ali na gravação. Maravilha. Vamos ouvir a próxima faixa. Chemicals. Vamos nessa. Chemicals para vocês, gurizada. Vamos ouvir. Opa! Errou! Vai entrar agora. Você tinha botado aqui? Agora vai. I see the way you tease me with your eyes, and all the strange sensations through my brain. Chemicals take control over my body. My, oh my, I'm having this feeling again. But I'm not making the same mistakes I used to make. Won't be stupid
E talvez é umas músicas que o baixo tá muito marcante ali pulsando, né? É a primeira versão dela. Um groove bem hipnótico, diria. Timbreira. No nosso canal no YouTube tem a primeira versão de Chemicals, quando o Felipe compôs ela no violão e editou um videozinho. Convido o pessoal a acessar lá, escutar e comparar com a versão que ficou no disco. Uma música que era curtinha, só com violão e voz, transformou nisso daí. Várias camadas de guitarra, um baixo pulsante. Acho que nessa não tem sintetizador, mas na próxima que a Hipnose tem. É uma música das mais antigas assim, que a gente tem, uma das primeiras que a gente compôs já com quarteto, né? Uma das primeiras ideias que o Felipe trouxe e o resultado agradou todo mundo. Assim. E é uma coisa que é uma cultura do pós-punk, essa transmissão assim da repetição de notas, frases, e no caso do Chemicals é muito forte a frase central, né? Eu crio um efeito catártico disso e vocês conseguiram transportar esse elemento central do pós-punk. O final dela é extremamente repetitivo e tu vai ver que ela é uma das músicas que já emenda com outra, que emenda já com Hipnose, que é uma coisa que a gente já fazia ao vivo e a gente retransmitiu pro disco. Quase um pouco rir. A frase é: o chemicals take control over my body, I hate this feeling again. E vai repetindo, Repetindo, again. Cara, que legal. E trazendo essa atmosfera para a galera de todo o Brasil, recapitulando o Completas de Porto Alegre, região metropolitana, né? E é um ritmo muito forte no Brasil, e aqui não é diferente, né? Cara, e às vezes o pós-punk está muito associado à urbanidade, frieza. Como é que é para você estar fazendo esse som na nossa cultura brasileira, principalmente, né? Com toda a nossa singularidade cultural e política. Pois é, cara. Tipo, som que a gente gosta de fazer, algumas pessoas até nos perguntam, música de vocês não tem nada de brasilidade, vocês não cantam em português, mas é questão de identificação, né? Todos nós moramos em Porto Alegre, uma cidade grande, extremamente fria e úmida no inverno, extremamente quente e úmida no verão, e o ambiente acaba se transmitindo para a música. Sei lá, não consigo ver Completers no formato que ela é hoje soando de outra forma, sabe? Eu acho que a gente não ia ser sincero com nós mesmos, né? Então, o que nós somos como pessoas acaba se transmitindo, se transmutando para a música, e esse é o nosso trabalho, cara. Eu não sei se futuramente a gente pensaria em fazer algo diferente, não sei, a gente deixa as coisas correrem bem ao natural, para falar a verdade, Cássio. A gente acaba não tendo preocupação com o resultado que a gente quer transparecer. A gente vai fazendo, vai compondo, e depois que a gente olha de fora e percebe que a música está indo para um sentido mais obscuro, mais pós-punk, remetendo a mais bandas de fora do que Brasil. Mas acho que o Brasil é isso, cara. O Brasil, a brasilidade dos brasileiros não é uma coisa limitada. Acho que ela abre as portas para receber outros tipos de som, outras influências, outras culturas. É algo histórico no nosso país, né? E tem aqui em Porto Alegre bandas muito boas que cantam em inglês. As pessoas precisam prestar um pouco mais de atenção. E em português também, né? Diga-se de passagem, não só em Porto Alegre, Rio Grande do Sul como um todo, né? Acho que a gente estava conversando antes de começar a gravar a entrevista ali. Existe rock no Brasil, existe rock no Rio Grande do Sul,
mas ele está underground, as pessoas não têm acesso com tanta facilidade, por isso tem que acompanhar o canal do Cássio aí, Ponta da Agulha, tem que ir aos shows, ver os shows que estão rolando na tua cidade, conhecer as bandas próximas e apoiar elas aí, mostrar que o rock segue vivo no Brasil, que não foi uma coisa passageira aí de alguns anos. Nunca foi, sempre existiu. Sempre existiu. Acabou se nivelando em grupos, subnichos, né, nos últimos anos. A essência do rock, ela é underground, ela é subterrânea, né? Quando ela chegou ao mainstream foi a exceção, não foi a regra. Vamos tocar a próxima faixa. Hipnose. Que você estava comentando antes. Que é uma música extremamente longa, para os padrões da cultura, da indústria cultural, da música pop. Imagina tocar na rádio uma música de 7 minutos, que a letra é uma frase repetida algumas vezes. É a peça mais longa, né, provavelmente. E é um clima psicodélico, uma coisa que não vi ninguém falar ali de vocês ali, e vou trazer aqui talvez a canção mais floydiana do disco. Pode ser, eu tenho essa sensação, não sei se o resto da banda compartilha do mesmo sentimento, mas para mim ela é uma música mais psicodélica, mas não... Tem os seus anos 80 ali, mas ela é uma música que foge bastante dos padrões das bandas dos anos 80, do meu ponto de vista. De repente tá mais para os anos 70, mais com um space rock ali, aquela coisa viajante. Um kraut, aquela coisa repetitiva, né? É a música que encerra o lado A, né? Isso aí foi pensado. Chemicals e Hipnose, se encerrar o lado A, começar o lado B da fita ou do vinil, né? E no CD também te deixou um espaço, um intervalo para as pessoas que ouvirem terem essa sensação de vamos recomeçar agora com a música seguinte. Vou tocar Hipnose para vocês. Entrou Parallel Lines. O Spotify, não, esse aqui. Spotify tá te sacaneando, hein, Cássio? Tá, ele dá uma scrollada. Me trai. E vocês gostam bastante de faixas longas? É uma coisa incomum no pós-punk, né? Ó, entrou a letra agora. Cara... Vou trocar o peixe aqui. É uma coisa comum na cultura, né? A faixas longas é difícil. Difícil, é algo que... Vocês tocam essa música? Sim, sim. A gente começou a tocar ela no segundo show da banda, começo de 2017. A gente formatou mais ou menos como ia ser a música, e desde então a gente toca ao vivo e o pessoal gosta bastante. Eu
baterista que fica repetindo 7 minutos a mesma coisa, particularmente não aguento mais tocar. Mas o pessoal pira na hora ali. Ao vivo é bem legal, o pessoal entra na música, cada um na sua viagem ali. E bom, Rolling Stones toca Satisfaction há quantos anos aí? Os caras não reclamam, quem sou eu para reclamar de nós? Uma música de 2 minutos se estende para 8, então quer dizer que é uma faixa originalmente tenha 7 minutos, né? Haja força do baterista. Particularmente, cara, respondendo a tua pergunta, escuto muito pouco de rock psicodélico, progressivo, então nem se fala, cara. Sempre escutei muita barulheira, hardcore, grindcore, power violence. Então sempre tive tendência a fazer músicas mais curtas e gostar de músicas mais curtas. Mas com o tempo o cara vai ficando velho, vai conhecendo outras coisas e tal, e vai aprendendo, cara. Essa foi uma das músicas que na gravação a gente não teve tanta noção de como ela ia ficar, diferente de Sintoma, que a gente já estava sentindo que ia ficar um negócio massa, mas que o resultado nos surpreendeu muito na mixagem. Quando a gente ouviu a mixagem, assim, explodiu a cabeça da gurizada, assim, que música massa, cara, porque ela vai crescendo, ela vai se autoconstruindo, vão entrando camadas de guitarras, camadas de sintetizador, até ela explodir, entra uma parte mais dançante, eletrônica no meio, e volta para o que estava antes. Uma música que a gente gostou muito do resultado. Cara, ficou uma qualidade muito ímpar, muito, verdade. Vou pular outra faixa aqui, estamos quase. Passa rápido, sacanagem. Essa vai boa, passa. Metade do disco, please. É isso aí, cara. Aí não. Assim que é bom numa conversa. A gente fala das músicas e não. Né? E a galera às vezes. Aí, ó, galera. Escutem o disco na íntegra. O que vocês estão tendo aqui, nenhum outro canal faz, cara, de tocar as músicas junto com a pessoa. Faixa. Com o convidado. E a próxima, Please Me. Cara, eu senti umas guitarras bem suaves, sabe, Guilherme? Quase confessionária, assim, uma letra traz arrependimento, desejo por reconexão. É mais ou menos nessa linha aí, vocês quiseram traduzir essa mensagem nessa música? O Felipe, eu acho que quando escreveu, ele estava numa fase mais introspectiva e eu vejo ela como um pedido de desculpas para o mundo depois. Ele pode vir aí nos comentários e me corrigir se eu estiver errado. Mas essa foi uma música que também ele compôs no violão e a gente montou ela em estúdio, em ensaios e tal. E na gravação a gente fez questão dele regravar um violão. E eu acho que aí é que está a sutileza das guitarras e tal. E a bateria marcante, a gente até cogitou botar um bombo legueiro ali, trazer algo um pouco mais regional para essa música. Talvez aí esteja um pouco da brasilidade, ou do regionalismo que as pessoas às vezes exigem da gente. Essa música, tu vai ver que ela é pós-punk, mas ela tem um quê, assim, portenho, uruguaio, pampa, violão, bumbo marcante. As pessoas tirem suas próprias conclusões aí, mas na nossa cabeça ela é uma música que soa assim. Deu uma engordada no som com a timbragem do bombo legueiro. Não teve bombo legueiro. A vontade era ter botado, mas a gente acabou de... Não, porque... Parece, mas não é. Porque exatamente, parece realmente. Eu estava acreditando, legal, colocaram mais um instrumento de percussão acima, junto, casando, para dar uma solidificada no som, para dar um peso maior. Essa música a gente gravou com 2 surdos. No estúdio a gente usou 2 surdos na bateria. Por isso que ela fica pesada. Please Me para vocês. For all the feelings I buried alive, and all the friends I left beside,
Ones I do adore. They are my life, my soul, my core. The bridges I've burned with my broken heart. Reach I long for the day I'll get restored. Please, 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 Quase chegando ao final, meus amigos, minhas amigas. Guilherme, meu velho, me diz agora o disco finalmente lançado, né? O que você e toda a rapaziada enxerga o próximo passo natural da banda, continuar experimentando novos sons, que tem muito experimentalismo no disco, até esqueci de comentar, trazer isso à tona no nosso papo, né? Vocês ousaram, experimentaram ritmos, timbragem, synths. Quais os próximos passos que irão ser traçados pelo Complicter? Os próximos passos nem nós sabemos. A gente estava planejando, na verdade, a gente estava planejando uma turnê semelhante à que a gente fez em 2018, que percorreu várias cidades do Brasil. A gente foi a Goiânia, Brasília, e Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. A gente foi até o Rio de Janeiro, voltou. A gente estava pensando em fazer algo parecido para novembro, mas a gente vai acabar descartando por incompatibilidade de agenda. O Jonas começou num emprego novo, então ele não consegue tirar férias agora. Então a nossa ideia inicial é já começar a trabalhar em músicas novas. A gente já tem bastante coisa rascunhada, porque a gente sempre gravou os ensaios. É uma prática que a gente tem, acho que desde antes de formar a Complicter, sabe? Então muitas músicas acabaram saindo de jams ali, de ensaio, de brincadeiras, por mais que fosse um riffzinho, uma ideiazinha, uma linha de baixo, e a gente acabava levando isso para as músicas. Então a gente tem bastante material guardado. Nossa ideia, então, é resgatar isso daí, colocar em prática, reestruturar, botar letras, compor coisas novas que vierem a surgir e já pensar num novo trabalho, sem pressa. Nem que leve mais uns 10 anos aí mas inicialmente isso daí. Então, para rolar alguns shows, o pessoal siga lá nas redes sociais, The Complicters, Facebook, Instagram, YouTube, onde vocês quiserem nos encontrar. Escutem nossas músicas aí nas plataformas de streaming. Quem quiser comprar o disco também tem o site lá, thecomplicters.com. Pode ter acesso à loja lá, comprar camiseta, vinil, CD, cassete, pôster, todo o material lá. E nesses canais vocês vão acompanhar a nossa agenda também, aí tá para rolar alguns shows. Meu amigo, uma brincadeira aqui no canal. A tua banda pós-punk dos sonhos, começando pela bateria. Barbaridade. Cara, acho que dá para pegar o Wire, já tá pronta a banda, assim. Gosto muito de todas as fases, lá de Pink Flag até o fim dos anos 90, fim dos anos 80. Banda? The Wire. The Wire, todos os integrantes, claro. Pode ser todos, cara, acho que todos mandam muito bem. Baita referência. E é uma banda que evoluiu muito, cara. O pessoal conhece muito só o Pink Flag, que é o primeiro disco, que foi de 77, que inspirou muitas bandas punks ali, não só da Inglaterra, mas do mundo todo. E muita gente desconhece o resto da carreira da banda, e os caras entraram numa loucura absurda. Tem um disco muito bom dos anos 90 deles,
que quando um dos integrantes, se eu não me engano, o baterista sai, eles mudam a banda para Weir, eles tiram o E da banda, Wire vira Weir, que é um disco brutal, assim, música eletrônica sensacional, então é uma banda que agrada a todo mundo e eu recomendo. O melhor show da tua vida, meu velho? Que eu fiz ou que eu assisti? O que tu assistiu? Vomit for Breakfast na usina do gasômetro em Porto Alegre, banda de Power Violence da França. No terraço da usina do gasômetro, na noite, tocou Kolema da Finlândia, também Força Macabra da Finlândia. Foi uma banda que surpreendeu ao vivo, assim, explodiu minha cabeça, porque eu já gostava do estilo de som, já tocava em bandas de grindcore e Power Violence, mas tu vê uma banda de fora trazendo a experiência dela pra tua realidade, aquilo ali me marcou muito, assim, um show que eu achei muito bom. Explodiu tua cabeça? Explodiu minha cabeça. Nossa, cara, baterista canhoto tocando muito rápido, vocalista. Foda, cara. Desculpa o palavrão aí, galera. Vomit for Breakfast da França. E fechamos aqui. Um disco da tua vida e um disco inusitado que o Guilherme adora. O disco da minha vida, cara. São vários, cara. Alguns, assim, tu tem vergonha de falar que aquele disco te ajudou a conhecer outras coisas, mas eu vou contar aqui um ao vivo do Ratos de Porão ali. O primeiro ao vivo do Ratos de Porão, da Capa Preta, aquele disco ali me levou para um mau caminho ali. Eu era um cara metaleiro e aquele disco acabou me levando para o hardcore punk e anos depois acabei abrindo minha mente para outros sons também, não por causa do Ratos de Porão, mas ali eu acho que foi um caminho assim de deixar de ser uma pessoa tão sonoramente, musicalmente radical como eu era, eu só escutava metal barulhento e poder escutar outras coisas, ter essa liberdade aí que eu acho que o punk proporciona. E um disco inusitado, cara. Só complementando, o punk tem, é curioso, né? Ele tem este elemento transcendente, né, de ampliar horizontes de novos ouvidos a conhecer outras coisas. Sim, é muito amplo, sabe? É uma mistura de sons meio sem preconceito. Acho que no metal, posso estar enganado, mas tem muito, tu tem que ouvir isso aqui, se não ouvir... O punk teve isso por um momento, mas depois se abriu, crossover, a mistura do punk com metal, hardcore melódico, crust, grindcore, enfim. E um disco inusitado, cara. Quem é amigo meu, mais próximo, sabe que eu gosto muito de música folclórica argentina e uruguaia. Gosto muito do Alfredo Citarrosa, grande cantor, violinista uruguaio. Gosto muito, tem os discos lá. Recomendo primeiro, então, Canta Citarrosa. Muito bom. Umas milongas sensacionais. Maravilha disso. Interessante, cara. E vindo de pós-punk ter essa apreciação musical aí da música latina, que é tão rica, tão poderosa aí, que nosso Brasil, pelo menos na minha opinião, vejo e sinto que a gente não valoriza tanto, diferente que os argentinos valorizam muito a nossa música brasileira. Paralama o sucesso, vai lá, os caras são reis, lota estádio, é incrível isso. Essa discrepância social nossa. Um fato que eu sempre conto, cara, em função de trabalho e tal, vivo viajando. Eu estava em Buenos Aires quando o Gustavo Cerati morreu, o vocalista do Soda Stereo, e eu cheguei no Brasil comentando, Gustavo Cerati morreu, a cidade parou, era só o que dava na televisão, e as pessoas, quem? Cara, Soda Stereo, velho. Brasil, talvez pela barreira linguística ali, por literalmente estar de costas para América Latina, América do Sul, não acessa essa cultura que está aqui do lado e que é tão rica quanto a nossa, né? Imagina o dia que o Charly Garcia morrer, vai parar a Argentina aqui no Brasil, vai estar cagando e andando. Um que outro vai saber quem era o cara, meu. Sim. O rei do rock lá. Imagina. Isso que Charly Garcia veio para o Brasil e gravou ali nos anos 70, 80. Total, o Porto Alegre já N vezes aí tocando, amizades com a galera nossa do Brasil, enfim. Barreiras sociais aí que limitam muito aí a expansão musical nossa. Mas
internet está aí para o pessoal ter acesso às informações. Para quem gosta de pós-punk, ó, assim como no Brasil teve uma cena pós-punk ali nos anos 80, Uruguai, Argentina, Chile, toda a América do Sul também teve bandas muito boas, recomendo irem atrás. E eu recomendo ouvir, sabe quem? Completa, gurizada. Vamos ouvir na íntegra, vamos abrir esses bolsos, comprar os discos. Ai, é caro, menino, não é caro nada. O cara é fazer. O cara é fazer e a gente gasta um rodízio de pizza aí, ó, gasta muito mais que o vinil. Então, para de desculpa. É questão aí, ó, de apreciar, estimular, incentivar a música, como nós aqui. E, Guilherme, obrigado por esse papo maneiríssimo, adorei de verdade, obrigado por proporcionar a experiência para mim, para a galera que está em casa, e ouvir essas canções aí, de verdade, está muito bom, de verdade, e a casa está aberta, meu velho, conte conosco aí, e tamo junto. Muito obrigado. Obrigadão, Cássio, saudações aí aos telespectadores do teu canal, foi um puta orgulho estar participando aí e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com todo mundo. Estamos juntos. E, gurizada, siga a Completas, é muito importante. Ouça o disco no YouTube, siga também. Siga aqui também, poxa, na Ponta da Agulha, compartilhe com seus amigos e também lá no Instagram, que tem muito conteúdo exclusivo. E até a próxima. Valeu! Até a próxima. Valeu, pessoal.